Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alexia, eu estudo no Instituto Federal, Campus Avaré. Estou cursando letras, estou no último semestre de letras do Instituto. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu projeto que eu desenvolvi com o professor Carlos Lousada. E o nome do projeto é Os Abismos da Fraqueza Humana, um mergulho profundo no Mar Morto. Gostaria de saber se vocês conhecem o livro do Jorge Amado, Mar Morto, e se vocês não conhecem, eu vou trazer uma breve explicação sobre o livro, sobre suas importantes relevâncias para o meu trabalho, que a gente vai desenvolver posteriormente um artigo, né? Então, a introdução do nosso trabalho, nossa proposta, é inicialmente a pesquisa que tem o foco central na fragilidade humana por meio da caracterização do personagem Guma no romance Mar Morto do escritor Jorge Amado. O que seria essa fragilidade humana? Para quem já leu o livro, sabe que em um momento do livro, o Guma ele trai a sua esposa. E a partir desse momento, quando Jorge Amado escreve essa questão dele trair a esposa, o que ele traz para o livro é uma caracterização muito interessante, porque ele traz elementos que prendem a sua atenção e mostra como o ser humano é frágil e tende a falhar. Então, O Mar Morto é um romance do escritor Jorge Amado, que foi publicado em 1933. O livro narra a história do pescador Guma, que enfrenta a vida sobrevivendo pelo mar. Então, ele tem essa questão do Guma ser um herói, aonde ele vive, porque tem as questões culturais que envolvem, e da Bahia, aonde ele vive, no cais de Salvador. Como a vida dos pescadores influenciavam, tem também a questão da sua religiosidade, que é muito importante na obra, e é o retrato mesmo de como a vida é sofrida, de como ele vive um dia após o outro. E essa questão de trazer a fragilidade humana é uma questão muito interessante, porque mostra que nós, seres humanos, não somos super-heróis. Mostra que a gente tende a falhar. E os objetivos desse trabalho principal é analisar a narrativa como uma exploração profunda da psicologia humana, investigando naquela questão a complexidade do pensamento de Guma, o quão foi frágil a sua escolha e como aquilo é uma própria limitação, como aquilo limitou ele naquele momento e as consequências depois que vieram dos seus atos. A fundamentação teórica vai além da questão do ego, a questão do id, que eu trouxe uma questão interessante de Freud, e a questão também do Antônio Cândido, Roberto, o Paulo Emílio, o que eles trazem sobre o escritor, como é a relação do contexto social em que viviam para o autor escrever essa obra. O quanto foi muito interessante tratar da vida daqueles pescadores, como eles viviam e como eles sobreviviam, como era a questão matrimonial, como as mulheres ficavam esperando os homens no cais. A questão de que é fundamental o personagem Guma é que ele mesmo é o personagem principal da obra. Então, por isso, ele vai ser bem mais destacado. Óbvio que é interessante, por ser uma obra do Jorge Amado, vai tratar sobre mulheres. Então, é muito interessante essa questão de que ele vai trazer as personagens femininas. E a questão do material e métodos é interessante. A busca em questão que a gente começou foi na disciplina de literatura espanhola, no semestre passado, que o professor Carlos propôs uma elaboração de uma resenha crítica sobre o livro Mar Morto, do escritor Jorge Amado, e a partir disso eu realizei a leitura do livro e aquele momento da traição de Guma me pegou de uma forma em que ele traz essa questão, o quanto o corpo cede, o quanto a mulher ela também quer, e o quanto depois, consequentemente, a partir desse ato que aconteceu, quem saiu prejudicada foi a mulher. Quem já leu o livro sabe o que aconteceu,
Então, a mulher saiu prejudicada, e é uma questão que eu gostaria de retratar também, o quanto as mulheres sofrem, porque além de Lívia ter que ver o seu marido consequentemente morrer e ficar sozinha, a mulher que Guma traiu, Lívia, ela acabou sendo morta por sua ação. E Guma não foi morto por causa da traição. Ele foi morto por outras consequências. Então, a mulher sofre essa questão muito mais do que o homem, como é julgada na sociedade até hoje. É uma comparação que a gente pode fazer com a sociedade até hoje. Outra questão muito interessante é os resultados de discussões. A gente espera que, a partir da leitura da obra, a gente faça discussões significativas que merecem consideração. Destaque-se o tema sobre traição ser muito relevante na sociedade, porque quando a gente traz o tema traição, as pessoas ficam meio que nervosas ao falar sobre, porque é um tema que não é muito comentado. É visto como algo negativo, por conta de questões sociais mesmo, é algo negativo, só que a traição é um elemento central na obra, que é questionado a questão de ação, como ela é julgada, como que o personagem vive esse momento de traição, como aconteceu. A questão de mexer com esse psicológico do ser humano, a questão de ir além aos desejos, ao mexer com os desejos mais profundos. Isso é muito interessante na obra. Além disso, como eu já havia dito, a questão de como é tratada a traição pelo homem e pela mulher. Como é a visão da traição pelo homem? Como é a visão da traição vista pela mulher? O quanto a mulher, até os dias de hoje, vocês veem em jornais, pela internet mesmo, as redes sociais, que são mais utilizadas atualmente, você vê hoje as pessoas comentando sobre a questão de que a mulher sempre é mais julgada pela questão da traição do que o homem. Conclui-se que, como concluímos esse trabalho? A relevância do livro Mar Morto até os dias atuais. O quanto a sua capacidade de explorar esses temas universais ressoa na nossa sociedade. Porque é um tema muito interessante, a fraqueza humana. Porque eu gostaria muito de falar sobre o quanto o ser humano está propício a falhar. Estamos propícios a falhar. Creio que seja algo genético do ser humano estar propício a falhar. Então, um tema muito interessante, é um tema que deve muito ser discutido. Aqui a gente tem as referências, que é a questão das fundamentações teóricas, que irei utilizar no trabalho, e os agradecimentos. Eu gostaria de agradecer tanto o meu orientador, professor Carlos, e quanto o apoio da professora Elissa, que a partir dessas oportunidades e experiências valiosas, proporcionou para mim um crescimento pessoal e profissional. Nunca pensei que fosse capaz de realizar um trabalho como esse e gostaria que todos estivessem interessados e quaisquer dúvidas podem entrar em contato pelo chat para a gente poder conversar. E é isso. Muito obrigada, gente, e até a próxima.